Então vamos lá agora para o segundo modo textual. Joia? Segundo modo textual que a gente tem que estudar, que tem que relembrar, vocês voltam e me estudam isso, é a narração, é o texto narrativo. Vamos relembrar então aí, para quem já esqueceu, o que é o texto narrativo. O que acontece, o que é o feijão com arroz, o que é o basiquinho do texto narrativo. Sempre a gente vai encontrar narração quando a gente está diante de uma história. A gente começou a contar a história para alguém, alguém começou a contar a história para a gente está narrando, alguém está narrando alguma parada para a gente, né? E aí pouco importa se essas histórias, né, são lá verdadeiras ou falsas, se são grandes ou pequenas, né? Se são orais, se são faladas ou se são escritas, isso aí não importa, né? Tá lá o texto acontecendo na televisão, você batendo papo com alguém, né? Alguém começou a contar a história, seja você, seu colega lá, né, na conversa, seu interlocutor, quem está participando da conversa é chamado de interlocutor, né? Quando você está trocando ideia com uma pessoa, várias pessoas, são todos os interlocutores ali umas das outras, né? Então, se alguém começou a contar a história, né? Tá começando ali a rolar o modo textual chamado de narração ou texto narrativo, né? E aí, enfim, se narrar é produzir histórias, a gente tem que lembrar é o seguinte, que nas narrativas a gente tem sempre uns componentes comuns, né? Componente é o que compõe, é o que participa lá da história, que volta e meia aparece dentro de uma história, né? Habitualmente aparece. Então a gente tem que relembrar aí quais são esses componentes, né? Que costuma aparecer numa parte dos textos narrativos. Volta e meia, quase que todos eles aparecem, se não todos eles. Tá? Então, bora lá olhar os componentes do texto narrativo. Vamos lá. Componentes ou elementos, né? Tanto faz você chamar de componentes ou elementos. Ou peças, ou participantes, né? Ou integrantes, enfim, ou itens do texto narrativo, né? Qual é o primeiro componente que a gente tem em toda e qualquer história? Em toda e qualquer história, cara, a gente encontra personagens, né? Você tem sempre lá, né, personagens dentro da história. Quem são os personagens? A gente sabe. São as pessoas que participam da história. São aqueles que vão atuar, que vão agir, né? São os que vão atuar, que vão agir dentro da história. Certo? Tranquilo? Né? São os que vivem lá os acontecimentos, as situações, né? Que estão lá sendo narradas, que estão lá sendo contadas. Tá? Só que a gente tem que lembrar ainda o detalhe, né? Dentro de uma história, quando você tem várias pessoas participando, vários personagens, esses personagens têm graus de importância diferentes, né? E aí esses graus de importância recebem nomes diferenciados, né? Então a gente vai ver aqui os nomes dos tipos de personagens pelos graus de importância das personagens ou o tipo de atuação deles dentro da história, certo? Porque eles se comportam às vezes de maneiras opostas ou bem diferentes uns dos outros, tá? Então vamos lá, qual é o primeiro tipo de personagem que a gente encontra numa história? Por exemplo, uma novela, um filme, né? Vamos pensar em histórias que a gente vê na televisão, séries, sei lá o quê, né? Você tem os chamados protagonistas, né? Protagonistas. Os protagonistas quem são? São aqueles que a gente chama de principais, né? O principal é o mais importante da história, né? Como é que você reconhece se o cara lá é um personagem principal ou não? Você vai ver se a história está focada neles, está centralizada neles, tá? Esses são os protagonistas, são os principais. Depois você tem outra categoria de personagens, que são os personagens chamados de coadjuvantes. Aliás, no Oscar você tem lá, né? Premiação para artistas protagonistas e coadjuvantes,
né, para papéis de protagonistas e de coadjuvantes, né? O Oscar premia lá quem fez filme, não é isso? Né, lá em Hollywood, nessa história. Enfim, quem são os coadjuvantes? São os personagens secundários, né? Eles são menos importantes, né? Não dá para todo mundo ser importante dentro de uma história, certo? Tranquilo? Inevitavelmente vai ter gente um pouco mais importante, vai aparecer mais, vai ser mais significativo para aquela, né, para aquela situação que está sendo contada lá, né, para aquela sucessão de fatos que estão sendo contados, e é isso, tá? Não tem jeito. Os coadjuvantes servem para quê? Eles servem de apoio, tanto à história, né, vivida lá pelos protagonistas, né, a história como um todo, como a história vivida pelos protagonistas. Eles são, digamos assim, material de apoio. Isso não significa que vale menos, né? Tem coadjuvante que é bastante importante para auxiliar o papel do protagonista. Você pensa em filme de super-herói, por exemplo, né? Eu poderia citar tantos outros, mas vamos pegar super-herói, né? Às vezes o vilão, o mordomo lá no Batman, por exemplo, o Alfred é super importante, né? O Alfred, em relação ao Batman lá, que é o mordomo do Bruce Wayne, ele é super importante, tanto para o Bruce Wayne como para o próprio Batman, certo? Ele é uma espécie de coadjuvante. Estou dando um exemplo bem clichê, bem fácil de visualizar, né? Em filme de super-herói, filme do Batman, todo mundo já viu, né? Gostando muito ou gostando pouco, certo? E ainda, você tem os antagonistas. Quem são os antagonistas? Os antagonistas são aqueles que a gente chama de vilões, que a gente normalmente se amarra neles também, né? Mas enfim, os vilões aí, os antagonistas aí, tem uma parada que a gente tem que ver. Qual é a parada? É que eles tanto podem ser importantes, né, como os protagonistas, aparecerem lá como protagonistas, ou você pode ter um vilãozinho menor, né? Aí você vai ter um vilãozinho coadjuvante, né? Às vezes você tem um vilãozão e às vezes tem um cara ali que só faz uma mutreta qualquer num canto, né? 171, dá uma enrolada em dá uma enrolada em alguém, é um mentirosozinho menor, né? Não é o cara que vai fazer a super maldade, matar, roubar, sequestrar, né? Enfim, uma estratégia de destruir o mundo, a cidade, o vilarejo, sei lá o que, combater lá a outra cidade, invadir, né? Destruir. Não é o cara malvadão, é o malvadinho, né? É o bandidinho menor, digamos assim, tá? Beleza? Então, o antagonista ele pode ser tanto bandidão como bandidinho. Tá claro isso? Tá? Enfim, isso, é claro, depende, né? Se ele vai ser grandão, o antagonista vai ser pequeno, um personagem pequeno, isso depende da importância deles dentro da história. Tá? Mas a regra geral que a gente tem que botar na cabeça é eles serem opostos, já que são os vilões, eles são opostos aos protagonistas, considerando que o protagonista seja um cara bonzinho, seja um personagem bonzinho, tá? Eles vão representar sempre o mal em oposição ao bem. É aquela briguinha do mal e do bem que a gente encontra em qualquer filme, novela, série, né? Que você fica às vezes torcendo né? Às vezes não, via de regra é torcer pro bem vencer o mal, não é isso? Para ter lá o final feliz, aquela história toda bonitinha, tá? Então, com relação a personagens, tá aí o primeiro componente, e aí você tem que lembrar desses tipos de personagens aí. Vamos lá para o segundo componente do texto narrativo. O segundo componente é o narrador. O segundo componente é o narrador. Quem é o narrador? Molezinha. O narrador é quem conta a história, né? Se lá na descrição, na hora que o cara faz a descrição, ele é chamado de escritor, aqui o cara muda de nome, é chamado de narrador, né? É só isso, é só mudar o nome de quem está lá produzindo o texto, tá? Enfim, de modo geral é tudo autor do texto, né? O descritor é o autor do texto, o narrador é o autor do texto, né? Quer dizer, o autor. O narrador chega a ser uma outra voz dentro do texto, né? Que pode ou não representar a voz do autor, aí tanto faz, depende de cada história, depende de cada situação. E ele pode se comportar, o narrador, também de mais de uma maneira, tal como foi lá com os personagens, né? Quais são as duas maneiras? Ele pode ser um narrador apenas observador. O que é um narrador
apenas observador. É o que se comporta como quem apenas viu os fatos acontecerem. Aqui está comido o acontecerem, vamos dar uma consertada. Acontecerem. Tá? E aí, ele se comporta apenas como quem viu os fatos acontecerem. Nada além disso. Ele está de longe observando, tá? Ele vai observar o que aconteceu lá com outras pessoas, com outras personagens. E um detalhe importante em termos gramaticais. Em termos gramaticais, o que a gente tem que lembrar é que nessa hora, os verbos, em geral, são usados a partir de pronomes de terceira pessoa. Você poderia falar assim, mas quais são os pronomes de terceira pessoa? Que parada é essa de pronome? São aquelas palavrinhas lá, o ele, o eles, o ela, o elas, e pode acontecer de ser o você ou vocês, né? Que também é usado como terceira pessoa, mas via de regra é o ele ou ela, né? E os seus plurais. Tá claro isso? Então olha só o exemplo, só para a gente enxergar a parada. Quando você tem aqui o texto dizendo, foi na hora da explosão do gás que Jonas acordou e correu. Repare que aqui o narrador, ele só fala, só mostra o que Jonas, que é o personagem, fez depois da explosão. Ou na hora da explosão. Ele não está ali, ele, narrador, ele não está ali junto com Jonas saindo correndo, tá? Não. Então, quando ele mostra apenas o que o Jonas fez, ó, o Jonas acordou e correu, né? Depois lá da explosão, certo? Então, nessa hora, a gente teve aqui um narrador que só observou os fatos e te contou o que rolou com o Jonas. Então, aqui a gente teve um narrador observando a parada. Isso é um narrador observador. Tranquilidade? Tá maneiro? Mas qual é o outro comportamento para narrador? Ele também pode ser personagem. E aí, quando ele pode ser personagem, obviamente ele é chamado de narrador personagem. E aí, como é que ele se comporta? Ele se comporta como quem não apenas ou não só viu os fatos acontecerem. Ele também, vou até usar marca-texto, ele também vivenciou. Ele não só viu, mas também vivenciou, também viveu. Também viveu os acontecimentos narrados. Tá? E aí, nessa hora, a gente tem uma mudança gramatical aí na parada. Qual é a mudança gramatical? A mudança é que, nessa hora, os verbos... Vamos botar o marca-texto de novo. Os verbos agora vão acontecer a partir das primeiras pessoas gramaticais. Quais são as primeiras pessoas gramaticais? Nessa hora a gente está usando ou pronome eu ou pronome nós, porque você pode estar sozinho, pode estar em galera. Você pode estar junto da galera. Tranquilo? E aí você usa o nós. Certo? Tranquilo? Quando eu falo você, no caso, você está contando a história. E você está participando da história e você está aí contando a história com seus colegas e você não viveu a parada sozinho, a galera estava junto contigo. Então, por exemplo, você pode ter aqui, no exemplo 1, o texto dizendo, foi na hora da explosão, peguei a mesma base lá do exemplo anterior. Lá foi dito, foi na hora da explosão do gás que o Jonas acordou e correu. Lá ele fala em terceira pessoa, aliás, lá a gente não anotou, Repara aqui o comportamento do acordou e do correu. O acordou, ele é conjugado a partir do ele, ó. Ele ou ela acordou.
Ele correu. Se ligou? Isso aqui era verbo na terceira pessoa. Tanto o acordou quanto o correu. Se ligou na diferença? A gente não viu, aproveita para ver agora. Olha agora o comportamento do verbo nos exemplos que vão vir. Quando você tem o narrador se comportando como personagem da história. Você tem aqui o cara dizendo no exemplo 1. Foi na hora da explosão do gás que acordei e corri. No exemplo 2, olha como é que está aqui os verbos. Foi na hora da explosão do gás que acordamos e corremos. Ora, o que você tem aqui em termos de comportamento de verbo? No acordei, você tem lá o eu acordei e eu corri. Não é isso? Está aqui o verbo conjugado a partir da primeira pessoa do singular, o eu. Eu é singular, não está no plural. Joia? Quando você tem o exemplo 2, você tem lá, foi na hora da explosão do gás que nós acordamos. Acordamos e nós corremos. Aqui mudou a parada. Aqui você teve o nós. Não estava escrito, mas não precisa escrever realmente não. Tá? Então aqui você teve o uso da primeira pessoa do plural. Mas enfim, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, repare, a pessoa que está contando a história, ela está metida na história? Tá, foi na hora da explosão que eu acordei e corri. Ela está contando o que aconteceu com ela, é um pedacinho da história dela. Então o narrador viveu. O narrador correu. É isso? Acordou e correu. Essa história do narrador, acordar e correr, significa que ele viveu, ele não só viu. Então, nessa hora, aqui, qual é o comportamento do narrador? É de só observador? Não. Ele é o personagem aqui da explosão do gás. Ele é um narrador personagem. No caso de baixo, mesma coisa. Certo? Caso de baixo, mesma coisa. Só que ele não está sozinho. Foi na hora da explosão do gás que nós acordamos e nós corremos. Ele correu junto com a galera dele. Aqui o narrador, ele acorda e corre junto de outros personagens. Certo? Tem mais uma galera aqui com ele. A gente não sabe quem é, mas está aqui. Ele não está sozinho. E aí, nessa hora, se ele está lá vivenciando junto com a outra galera, junto com a galera, ele aqui continua também sendo um narrador que não só viu os fatos acontecerem. Ele é um narrador que viveu, agora não mais sozinho, viveu ali com a galera, o susto da explosão do gás. Tá claro isso? Beleza? Tranquilidade? Legal. Outro item, então, que a gente tem que estudar. Outro item que a gente tem que estudar aqui no texto narrativo é a relação espaço-tempo. Relação espaço-tempo. Relação espaço-tempo, galera, já pelo nome, já te dá uma anunciada do que você vai encontrar. Aqui vai te lembrar que narrativas acontecem em algum lugar, em algum momento, em algum tempo. E é o que está dito aí nesse parágrafão. Vamos observar o que está dito? Olha só. O que rolou aí nesse parágrafo? Olha o que está escrito para você acompanhar junto. Aqui a gente deve lembrar que a maior parte, não são todas as narrativas,
né? Não são todas as histórias, ocorre em algum momento, né? E em algum lugar. Né? Falou de momento, você tem que lembrar, obviamente, de quê? De dia, né? De mês, de ano, né? De década, de século, de período histórico, pode ser Idade Média, Idade Antiga, pré-história, não importa. Né? Certo? Se você conta uma situação que aconteceu contigo de manhã, tá lá falando do dia, né? Ou você viajou no carnaval, você vai estar falando de um período do ano, certo? De um determinado mês, e por aí vai. Então, normalmente, as histórias estão presas a um determinado momento, e a história acaba te mostrando isso, né? E ocorre em algum lugar, né? Em algum espaço, tá? Lugar, espaço, ambiente, é tudo a mesma coisa. Né? Pode ter acontecido na sua sala, no seu banheiro, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu município, na casa do seu colega, do seu amigo, do seu vizinho. Então está acontecendo nas montanhas, na caverna, não importa. A parada sempre mostra ou tende a mostrar, né, lugar, né, e o momento. Tá claro isso? E eles costumam ser bem conhecidos, né? O lugar costuma ser bem conhecido, bem delimitado, bem especificado aí, bem apresentado ao leitor ouvinte. Né? Leitor ouvinte por quê? Porque a história pode ser, se for leitor, a história escrita, se for ouvinte, a história que está lá sendo contada de boca, né? Na conversa, no bate-papo. Tá claro isso? Tá? Então, o lugar, ele costuma sempre ser bem conhecido. Né? O tempo, às vezes, fica meio genérico. Fica assim, foi em fevereiro. Né? Quando fevereiro? Começo, meio, fim. Às vezes a história não te diz. Né? Foi em dezembro. Em dezembro quando? Natal? Às vezes a história não te mostra tão bem assim a questão do tempo. Mas te dá alguma noção. Tá? E, aliás, a propósito aí da questão do tempo, a propósito da questão do tempo, da amostragem do tempo, é comum, é mais frequente, mais habitual, né? Essas narrativas tradicionais que tem começo, meio e fim, tudo direitinho, bonitinho, né? Que são as mais comuns, apresentarem aí o tempo a partir de uma temporalidade cronológica linear. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? O que é uma temporalidade cronológica linear? Vou até marcar aqui em vermelho. Temporalidade cronológica linear. Temporalidade é tempo. Cronológico tem a ver com um momento depois do outro, né? Que vai, sei lá, de 8 horas da manhã até meio-dia. Joia? Que a gente pode chamar isso de tempo em linha reta, né? Só para simplificar o linguajar, né? Que é gradativa, né? Primeiro você vai ver fatos acontecendo 8 horas da manhã, depois 8h30, depois 9 horas, depois 9h30, depois 9h45, depois 10h15, mas enfim, vai passando numa ordem crescente, né? Linear, tá? Indo do começo, que a gente chama de do começo, que é o tempo mais antigo, que é 8 horas da manhã, né? Que é o tempo anterior, para o tempo final, né? Que seria o meio-dia, já que eu falei de meio-dia, né? E meio-dia fica sendo o quê? O tempo mais recente, o tempo posterior. Tá claro isso? Isso em relação aos fatos narrados. Esse é o comportamento do tempo numa narrativa que a gente chama de tradicional, que está lá arrumadinha, bonitinha, né? O cara vai te contar o que ele fez 8 horas da manhã, depois 8h30, depois 9 horas, depois 10 horas, 11 horas, até chegar meio-dia. Aí acaba a história, né? Se o fim da história for meio-dia. Certo? Só que tem o seguinte, tem outras narrativas, outras histórias, que o quesito tempo, né, se apresentam com outros tipos de temporalidades, né, que não é assim começando 8 horas da manhã, passa por 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30, meio-dia, acabou. Não, a parada parece diferente, né? Parece diferente. Aí você poderia falar assim, mas diferente como? Então vamos lá conhecer essas maneiras aí de o tempo se mostrar em outras narrativas. Né? Primeiro comportamento diferente desse que a gente tem é o que a gente chama de narrativas atemporais. O que significa a palavra atemporal? Bom, dentro da palavra atemporal a gente tem aqui o a, que é a primeira sílaba, né? O a que aparece na primeira sílaba,
e depois a palavra temporal, que tem a ver com a palavra tempo. Esse a significa uma negação, uma ausência, né? Tem a ver com a nossa preposição sem. Né? Então, narrativas atemporais são aquelas meio que sem tempo. Você não consegue identificar o tempo, né? De alguma maneira não te mostram qual é o momento exato que as paradas aconteceram, né? E é o que está dito aí nesse parágrafo, ó. As narrativas atemporais são aquelas narrativas, aquelas histórias sem um tempo conhecido, né? O autor, por alguma razão, não está preocupado com que momento, né? Te mostrar em que momento aquilo exatamente aconteceu, né? O tempo não é definido para a gente, né? Não é mostrado de maneira delimitada para a gente, tá? A história, ela não apresenta quando aqueles fatos se deram, quando ocorrem ou ocorreram, tá? Onde que é muito usado esse tipo de comportamento da temporalidade aí nas narrativas? Ele é bastante usado, vou até mudar de cor, ele é bastante usado em fábulas. Ele é bastante usado em fábulas, né? E o que são fábulas? Está aqui já a lembrança do que são fábulas. São histórias que tem como animais, como personagens. A gente tem lá, às vezes, historinha com um bichinho, não é isso? Né? Um monstrinho, sei lá o quê. Né? São fábulas, tá? A gente também encontra esse tipo de temporalidade em contos de fadas. Né? Lembrando, contos de fadas são histórias de encantamentos. Alguém foi lá enfeitiçado por alguém. É aquelas histórias que a gente encontra príncipe, né, lá enfeitiçado, princesa, o príncipe que virou sapo, a princesa que está lá adormecida. Isso é, tem sempre algum feitiço, alguma bruxaria, alguma maldição na história, tá? E ainda em contos infantis de modo geral, tá? E às vezes, já quando você está mais crescidinho, aí você tem os chamados contos infantos juvenis, né? Também pode rolar de você encontrar algumas histórias em que o tempo não é mostrado pra gente. A história acontece e você não sabe em que momento aquilo aconteceu. Né? Como é que acontece o início dessas histórias? Olha só, vamos lembrar. Eu já tenho aí o parágrafo, né? Você já tem aí o texto dizendo como é que é o início dessas histórias. O início dessas histórias atemporais, né, com tempo desconhecido, não informado, ele geralmente acontece com frases do tipo, vou botar até aqui com lilazinho. Né? Acontece lá com o Era Uma Vez. Né? Você certamente já viu uma historinha escrita assim: Era uma vez, tempos atrás, há milhões de anos, né? Há muito tempo. Não é assim? Certo? Quando você tem as histórias começando com Era uma vez, tempos atrás, há milhões de anos, há muito tempo, o cara, repare, ele não te mostra quando é que aquilo aconteceu. Né? Há muito tempo quando? 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 10 anos atrás, ontem, ele não está te dizendo. Né? Então o tempo fica meio que desconhecido, ele te dá uma informação meio vaga, né? Certo? Meio imprecisa, ou aliás, bastante imprecisa com relação a exatamente quando aquilo aconteceu. E está escrito aí, ó, perceba que nessas expressões de tempo, o momento dos acontecimentos não é conhecido, não é informado, né, de modo específico ao leitor ouvinte. Né? Não dá para saber exatamente aí quando a história, os fatos ocorreram. Tá claro isso? Tá? Mas enfim, você vai entender a história, isso não vai afetar a história. Né? Aí você poderia perguntar, mas por que o cara não mostra? Porque às vezes não é o interessante da história. O interessante da história vai ser a brincadeira ali entre os personagens, né? Quem vai matar quem não vai matar quem vai trair não sei quem vai ser, né, o sabotador dos outros personagens, quem vai iludir, ludibriar, e por aí vai, tá? Enfim, então, normalmente a gente encontra isso em fábulas, contos de fadas, contos infantis juvenis, né? Os três primeiros são muito frequentes, né? Fábulas e contos de fadas, então, nem se fala, tá? Tranquilo? Bom, esse é um comportamento para o tempo, tá? Qual é o outro comportamento que a gente pode também ter para o tempo em texto narrativo? É um comportamento que a gente chama, né, poderia chamar de comportamento de ter narrativas fragmentadas em flashback.
Flashback significa o quê? Vamos fazer uma tradução aqui meio rasteira, meio vagabunda, mas vamos fazer. Né? O back tem a ver com atrás, voltar no tempo, não é isso? Né? O flash seria o quê? Um piscar, um reluzir? Vamos botar aqui como piscar? Pensa em flash aí de máquina fotográfica. Também serve. Né? O flash, quando você bota o flash na máquina fotográfica no celular aí, não é aquela piscadinha de luz? É assim? Enfim. Então, o flashback, o que é? Esse atrás aqui vai ter a ver com memória. Né? Porque o que fica para trás é a nossa memória. Então, é como se a gente tivesse piscadinhas de memória que a gente vai lembrando, né? O que no caso aí seria o narrador, quem vai contar a história, vai lembrando meio que aleatoriamente, né, pedacinhos da história, vai te contando a história meio que por pedacinhos, às vezes meio desorganizado, às vezes conta uma parte do começo, aí daqui a pouco o cara volta e fala um detalhe lá mais do comecinho ainda, né? Ou então ele já está no meio e lembra um negócio do final, mas aí volta para o meio, né? Você já viu gente contando história assim? Isso aí é um tipo de contar história, né? A pessoa meio bagunçada, meio destrambelhada às vezes, né? É culpa da pessoa, da memória da pessoa, né? Que não se organiza para contar história, mas às vezes é proposital, né? Às vezes, quando se trata de filme, de série, aquilo vai ser pensado, né? Aquilo foi escrito, né? Para depois ser ensaiado lá pelos atores, né? E aí é filmado, aí vira filme, vira série, vira novela, né? Tá? Então, já expliquei tudo e a gente só vai anotar, vai fazer as marcações desse texto aí, ó. Essas narrativas, tá dito aí, ó, são consideradas mais modernas. Aliás, faltou o som ali, mas dá para entender, né? Elas são, vamos botar aqui de ladinho, são consideradas mais modernas, tá? São tidas como mais recentes. Elas já não são tão recentes não, já ficaram mais velhinhas, mas a gente ainda pode chamar de mais recentes, né? Não era o comportamento padrão, né, do tempo dentro de texto narrativo, certo? O que você tem nelas? Você tem fragmentos de memórias do narrador. Fragmentos são pedacinhos, né? Ou do narrador personagem, que também o narrador pode estar lá vivenciando a história, certo? E esses fragmentos de memória vão gradual, isso é, aos pouquinhos, e aleatoriamente, isso é, de maneira desorganizada, aparentemente desorganizada, mostrando como se deu a história, como se deram os fatos, tá? Beleza? Ou seja, os fatos aí, como é que eles são mostrados? Eles são mostrados propositalmente, né? Isso aí, com a intenção lá do diretor do filme, né? Embaralhados, né? Meio que embaralhados, dá a sensação de embaralhado, para representar uma espécie de lembranças aleatórias. Aleatórias vai ter a ver com a ideia de desorganizado, de embaralhado, né? Aleatórias e ou desorganizadas. Tá? Tava até aí a palavra desorganizado já para a gente marcar, certo? Por parte lá do narrador, o cara vai contando, vai montando a história, dando a sensação de desorganizado, né? No final, depois eu vou te lembrar filmes que a gente, pelo menos a maior parte das pessoas viram, que tem esse tipo de comportamento em relação ao tempo, tá? Dá essa sensação de narrativa em flashback, certo? E aí, enfim, nessa hora o tempo não é mostrado de forma linear, não é que nem a gente viu antes, né? Começando lá às 8 horas da manhã, depois o que aconteceu 8h30, depois 9 horas, 9h30. Não é assim. O cara começa lá, de repente, mostrando o que aconteceu 11 horas, e daqui a pouco ele vai e volta para o que aconteceu 8 horas da manhã, certo? E aí, nessa hora, a história pode ser contada, por exemplo, do meio para o começo, né? Ou do fim para o meio, ou do fim para o começo. Depende do que o cara vai querer montar, né? Que ele vai achar mais interessante para contar, porque é uma estratégia de suspense, sei lá o quê, né? Isso sem aquela habitual ordem cronológica que eu estava falando, de o que aconteceu primeiro 8 horas, depois 8h30, depois 9 horas. Sai desse padrão, tá? Então ele vai mostrar as coisas como se os horários estivessem invertidos, bagunçados, embaralhados.
tá? E a saber, quem é que determina aí essas temporalidades aí aleatórias? Quem determina são as memórias de algum personagem. Porque às vezes a história está sendo contada por um narrador personagem. Ou o narrador lá, que é um narrador clássico, né, o observador. Certo? Quem determina então essas temporalidades aleatórias, invertidas, fragmentadas, ou é a memória de algum personagem ou a memória do narrador, né, que vai se comportar lá como quem viu os fatos acontecerem, apenas quem viu, o tal do narrador personagem. E, a propósito, exemplos desses tipos de temporalidades. Tal como eu falei, a gente tem alguns clássicos aqui no Brasil, né? O filme Cidade de Deus é contado lá pela visão daquele menino lá que era fotógrafo. Qual era o nome dele? Era Buscapé? Acho que era isso, não sei. Enfim, se eu estou errando, depois você reveja lá, ou relembre aí, né? Qual era o nome do menino. Né? Que a história, de vez em quando, tem uns lapsos, né? Tipo lembrança dele. Né? Aquilo é um exemplozinho de narrativa fragmentada em flashback. Os filmes também, Tropa de Elite 1 e 2, lá, que parte da memória lá do Capitão Nascimento, também, né? Aquelas memórias lá, aquelas lembranças, né? Que às vezes cortava alguma determinada cena, aquilo ali é também narrativa fragmentada em flashback. Quem viu o filme Pulp Fiction, do Tarantino, também, né? Quem não viu, aproveita e vai ver. É um filme já antigo, né? Mas é um filme que ilustra bem o que é a amostragem desse Pulp Fiction, então, fantástico, tá? Ele é todo, dá a sensação no início, assim, dá até uma agonia um pouco, né? Para quem não está acostumado, né? Das indas e vindas lá da memória, dos fatos, acontecimentos. Né? E é meio, às vezes dá a sensação que você fica meio perdido, daqui a pouco você se acha de novo. Bastante interessante esse modo de arrumar, organizar o tempo nessas narrativas. Tranquilo? Até aqui, tá beleza? Tá? Tá joia?